Shibone Besami Olá, gente! Shalom, shalom a todos! Estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis. Hoje é Shabbat, dia Shabbat 11 de Heshvan, do ano de 5.783 da criação. Então, no estudo de hoje, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o último capítulo do Guia Benei Noah, onde nós estamos abordando as alahot a respeito de quê? A respeito da Tzedakah. A segunda edição, estamos na página 85, no capítulo 14, parágrafo 6. Também, hoje estaremos abordando, na mitzvah diária de Nin, a quinta ramificação. A quinta ramificação é a proibição de um juiz aceitar presentes ou subornos dos litigiantes. Também hoje abordaremos um pouquinho sobre o tópico da história noahida, ou seja, a nossa história, a história dos Benei Noah, o plano de Nimrod para se rebelar contra Hashem. Estaremos abordando esses 3 tópicos no estudo diário das 7 leis do dia de hoje. É um prazer ter você conosco. Então, gente, iniciando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, vamos então na primeira parte do nosso estudo diário. A pergunta de hoje é: um Benei Noah pobre, ele também deve dar tzedakah? Será que a ordem de dar tzedakah é somente para o Benei Noah rico? Ou aquele que tem muita possibilidade? Ou para o menos rico? Aquele que não tem tanta possibilidade, aquele que não tem muitas condições, ele também deve dar tzedakah? Essa pergunta que estaremos respondendo hoje, o Guia Benei Noah vai trazer para a gente, baseado no Shulchan Aruch Yoreh Deah 248.1 e também baseado no comentário de Rashi em Vaikra capítulo 1, versículo 17, o nosso Rav Yaakov Grenstadt, ele vai responder essa pergunta para você. Está escrito, registrado pelo nosso Rav no Guia Benei Noah: toda pessoa deve doar tzedakah, de acordo com a sua possibilidade. Mesmo uma pessoa pobre que se apoia na tzedakah deve também doar para tzedakah. Embora ele possa doar apenas um pouco, isso não deve impedi-lo de dar caridade, pois mesmo uma pequena caridade de um homem pobre é considerada digna de uma grande quantia dada por uma pessoa rica. Como os sábios dizem, quando alguém oferece um sacrifício, não importa se a oferta é de um boi, um pássaro ou uma farinha, se é uma oferta grande ou uma oferta pequena, o principal critério é que o doador direcione seu coração para seu Pai no céu. Então daqui nós aprendemos hoje com o nosso Rav o seguinte: aqui nós aprendemos que todo ser humano, toda pessoa deve praticar tzedakah. Não importa quem seja, ele deve praticar tzedakah. Muitas vezes a possibilidade de alguém pode ser menor, mas isso não impede que ele dê uma tzedakah menor também. Não importa se nós podemos dar uma grande quantia de tzedakah, se o 10% para um é uma grande quantia, ou se o 10% para tzedakah para outro é uma menor quantia. O que importa não é o tamanho da quantia. O que importa é nós direcionarmos nosso coração para Hashem. Termos a intenção, a vontade, o desejo de realmente estar servindo a Hashem e praticarmos um avodá com todo o desejo profundo de um coração sincero. Quando nós praticamos tzedakah dessa forma, realmente Hashem olha para nós de uma maneira toda especial. Então vamos à segunda parte do nosso estudo diário das 7 leis. Na mitzvah diária de hoje, estamos na mitzvah de Dinim. Dinim é a 7ª lei, a lei de praticar justiça. Já expliquei para você que a lei de praticar justiça, ela tem 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar
é aquele que é baseado em Maimônides, onde Maimônides ele coloca que as leis de justiça estabelecem um tribunal e leis justas para que o tribunal esteja julgando de acordo com as 6 leis dadas anteriormente. No segundo pilar, nós temos o Narmânides. O Narmânides diz que a lei de justiça aplica a tudo aquilo que é considerado justiça e tudo aquilo que é considerado de dever de você para com o seu próximo. Então, várias das leis a respeito de amor ao próximo, de tzedaká, caridade, hospitalidade, empréstimos e tudo o que conduz a um mundo realmente habitável e seguro e sadio, entra também no conceito dessas 7 leis, da 7ª lei, propriamente dizendo. A 5ª ramificação, listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein, é a proibição de um juiz aceitar presentes ou subornos dos litigiantes. A referência está em Shemot, capítulo 23, versículo 8. Shemot é o livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Está escrito: e não aceitará suborno. Daqui nós aprendemos que um juiz não deve aceitar suborno de qualquer tipo, sejam presentes reais, favores políticos ou pessoais, mesmo para julgar um caso corretamente. O suborno inevitavelmente distorce o julgamento de uma pessoa, muitas vezes sem que a pessoa perceba. Aceitar subornos, em geral, quando não relacionado a casos particulares, é punido pelo céu. Aceitar suborno, em um caso específico, acarretaria a pena de morte para o juiz, na época dos tribunais, na época do Sanhedrin. As fontes que vamos citar para comprovar isso está no Rambam, Mishneh Torah, Ilhot Melahim, capítulo 9, Alahá número 14, Leis de Reis, capítulo 9, Alahá número 14. Como os gentios devem cumprir os mandamentos de estabelecer leis e tribunais. Eles são obrigados a estabelecer juízes e magistrados em todas as grandes cidades para julgar a respeito desses 6 mandamentos e admoestar o povo a respeito de sua observância. Um gentio, ou seja, um não-judeu, um Benoah, que transgride esses 7 mandamentos será punível por decapitação. Por esse motivo, todos os habitantes de Siquém foram executados após Sherem ter sequestrado Diná. Eles observaram e estavam cientes de seus atos, mas não julgaram Siquém. Um gentio, ou seja, um Benoah, é punido com base no depoimento de uma testemunha e no veredito de um único juiz. Nenhum aviso é necessário. Os parentes podem servir de testemunhas. No entanto, uma mulher não pode servir como testemunha ou juíza para eles. Sefer Hinur 83. As leis do mandamento, aquilo que os sábios de bendita memória disseram, leis de Sinédrio, e as penalidades dentro da sua erudição 23:1-3, que aquele que dá e aquele que recebe ambos transgridem um mandamento negativo, aquele que dá por causa de Levítico 19:14, diante do cego, e aquele que aceita está incluso na maldição de Devarim 27:25, Deuteronômio 27:25, e que ele é obrigado a devolvê-lo. E que é proibido a um juiz aumentar sua estatura propositalmente a fim de pagar mais por seus escribas, ou seja, de aumentar os rendimentos para que possa aumentar gastos. E que é proibido aceitar suborno oral, mas se talvez os litigantes o honrem com palavras, ele deve se mostrar como se não prestasse atenção em nada às palavras. O princípio geral da coisa é que é proibido ao juiz aceitar qualquer benefício dos litigantes para seus julgamentos. Mas se o juiz é um artesão, os sábios permitiram que ele recebesse um salário enquanto estivesse envolvido, no caso, por sua ociosidade em seu ofício. E é aí que se reconhece que é apenas um salário por ociosidade, mas não mais. E ele recebe igualmente de ambos. E o resto dos seus detalhes está no Tratado Sanhedrin e também no Mishneh Torah, Lei de Sinédrio e Penalidades dentro da sua jurisdição 23. E desde a raiz do mandamento que nos foi proibido aceitar suborno, até mesmo para julgar um caso com veracidade.
a fim de tirar essa má prática dentre nós, para que não saiamos daí para julgar falsamente com suborno. E é uma coisa clara, que não precisa de entrar em mais detalhes sobre isso. Então daqui nós podemos discorrer alguns exemplos para um juiz concorrendo a um cargo público não aceitar contribuições de campanha ou apoio político ou favores pessoais de pessoas poderosas, para um juiz nunca aceitar qualquer coisa envolvendo um réu ou litigiante ou advogado que apoiou o juiz no passado com contribuições de campanha, oportunidade de falar, ajuda para a progressão de carreira, favores políticos. Nem qualquer caso em que alguém que já tenha apoiado o juiz, ou alguém do governo que providenciou sua nomeação como juiz tenha um interesse. Para um juiz nunca aceitar um caso envolvendo alguém de quem ele espera receber favores no futuro. Então daqui nós aprendemos, nesta ramificação de hoje, principalmente um detalhe muito importante, que todo juiz deve se conduzir longe de qualquer forma de engano, suborno ou oferecer vantagens. Daqui nós aprendemos uma outra lição importante também. Ainda que você e eu não sejamos juízes, nós devemos sempre agir com transparência. Nunca devemos fazer nada em troca de outra coisa. Também devemos sempre lembrar que a visibilidade de fazer as coisas corretas e uma sã consciência são aquilo que realmente vale a pena, e não há nada como você colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir sossegado. Então, continuando o nosso estudo diário das 7 leis, a terceira parte do estudo diário de hoje, nós vamos aqui trazer um pouquinho da história noahida, e essa história de hoje ela foi extraída do Midrash, e vamos trazer um pouquinho sobre a história onde narra o plano de Nimrod para se rebelar contra Deus. Aqui nós temos algumas respostas, como uma geração que seus pais tinham presenciado o dilúvio, chegar a construir a Torre de Babel. Agora vamos falar sobre a rebelião de Nimrod contra Deus. Nimrod era um brilhante engenheiro, arquiteto, versado em melhorias urbanas, estratégias militares, excelente em falar em público e propaganda. Ele cativou as pessoas, forçou-as a segui-lo, usando suas qualidades pessoais insuperáveis, prestígio, charme. Nimrod sabia convencer a todos de que tinha boas intenções e queria justiça universal. Aos 40 anos, ele percebeu que as pessoas estavam prontas para reconhecê-lo como rei e, quem sabe, até adorar a ele. Nimrod sabia tanto sobre o Criador quanto sobre o dilúvio, que varreu os pecadores da face da terra. Portanto, ele decidiu se levantar de forma a não cometer os pecados que, em sua opinião, levaram ao dilúvio global. Ele sabia que Deus enviou o dilúvio por causa do desejo das pessoas de prejudicar umas às outras, e que ele é paciente mesmo com os pecadores. Se eles estivessem entre si em paz, harmonia e amor fraterno, Nimrod planejou unir as pessoas para que se levantassem contra o Todo-Poderoso, como um todo. Então ele será paciente e perdoador. Na construção da Torre de Babel, ele viu uma oportunidade de unir todo o povo, inclusive na rebelião contra Deus e contra Sheva Mitzvot Bnei Noah. Apesar de algumas pessoas não se envolveram nisso, por exemplo, Noah, Shem, Ever, Abraão e Ashur, filho de Shem, o que eles fizeram durante a construção da torre? Noah trabalhava no campo. Shem e Ever saíram e fundaram uma pequena academia para o estudo de Torá. Ashur fundou a cidade de Nínive, em homenagem ao Criador. Apenas Abraão
permaneceu e falou publicamente contra insidiosa rebelião e idolatria. Então aqui nós temos a história de hoje a respeito desse período de Nimrod. Nós vemos que Nimrod era uma pessoa realmente capaz, tinha várias habilidades e era uma pessoa que era bem carismático, digamos. Era aquela pessoa que provavelmente ele poderia falar, olha, eu vou fazer isso, isso vai acontecer, isso vai dar certo, isso vai ocorrer. Ele ganhou a confiança das pessoas. Só que durante aquele momento, ele começou a costurar uma ideia que poderia atrair sobre ele a ideia de que as pessoas deveriam adorá-lo. Deus nos livre de uma coisa dessa. No entanto, isso acabou ocorrendo. E ele seduziu aquelas pessoas daquela geração a construir uma torre alta contra Hashem. O desejo dele era realmente que essa torre fosse contra Hashem. Então daqui, ele não apenas conhecia Hashem como a Sheva Mitzvot Bnei Noach, como também ele renegou isso tudo. Ele renegou com o intuito de se autoproclamar uma divindade. Deus nos livre. Então daqui nós aprendemos algumas lições. Entre elas, a primeira lição aprendida é que apesar de nós conhecermos a Sheva Mitzvot Bnei Noach, apesar de nós termos um contato e uma conexão com Hashem, nunca devemos deixar nos enganar e deixar que o nosso mau instinto esteja sobressaindo sobre o nosso bom instinto. Devemos sempre estar atentos a isso. Sempre devemos estar procurando com Hashem mais e mais conexão em todo momento. Segundo, que não adianta muito uma pessoa apenas conhecer a Sheva Mitzvot Bnei Noach. Ele tem que praticar a Sheva Mitzvot Bnei Noach. Aprendemos que nós conhecemos as 7 leis e devemos praticar as 7 leis no nosso dia a dia. Devemos ser pessoas observantes, pessoas cumpridoras, que realmente amam a Deus com todo o coração, amam a Deus com toda a força, com toda a alma e com todo o desejo sincero. Daqui nós aprendemos também que apesar disso tudo, existem pessoas que não se envolveram nessa construção. Isso significa que nem sempre é tão longe de nós fazer o bem. Sempre há possibilidade de fazer o bem, mesmo em uma geração totalmente corrupta e corrompida, é possível fazermos as escolhas corretas e apropriadas. Que estejamos sempre escolhendo positivamente. Então, gente, esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Hashem possa dar várias brahot, várias bênçãos e uma semana com muita simha, uma semana com muita parnassá, uma semana com muita shalom bait para você e toda a sua família.